Boa tarde. Aqui em Êxodo 15, do 22 até o 26, diz assim: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trareis sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura, ou na tradução Almeida Corrigida, o Senhor que te sara. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Essa passagem é muito interessante, porque mostra um período difícil, um momento de tensão. Você sabe, a falta da água na vida de qualquer pessoa significa morte, com certeza. Quando nós falamos de água, nós falamos de Espírito. A água simboliza o Espírito Santo. Água. Eles ficaram 3 dias caminhando e não tinha água. Ao invés de buscar, já começaram a reclamar, que é o que muita gente faz. Não tem água, a perda ou a falta da água, a perda do Espírito, leva as pessoas o quê? A carne, a atitudes carnais. Se você entra na carne, a tendência é você fazer tudo o contrário daquilo que você deve fazer. Toda vez que você perder espírito, você vai fazer aquilo que você não deve fazer. Entendeu? Por que as pessoas começam a pender para a direção errada? Perda de espírito. Porque se você segurar, se manter no espírito, você vai conseguir realizar as coisas como elas devem ser realizadas. Você vai conseguir reagir em meio a situações como você deve reagir, como a Bíblia manda você reagir. Por que muita gente reage errado? Porque não seguram o espírito. Então, eu sempre gosto de lembrar que o maior problema é você sair do espírito. Porque se você sai do espírito, você não vai raciocinar com a mente do espírito. Você vai raciocinar, você vai pensar com a mente da carne. E quando você parar para pensar com a mente da carne, você vai começar a sair, a se desviar da direção. Gente, a maior escravidão, a pior prisão,
é a da mente, é a espiritual. É inacreditável como as pessoas não percebem isso. É triste que as pessoas não parem para dar atenção a isso. Você descobre o quanto uma pessoa é fraca, o quanto ela, ou melhor, ela vai se tornando uma pessoa fraca à medida que a mente dela vai sendo aprisionada. Israel passou anos a fio na escravidão. E quando eles estavam livres, eles mostraram uma escravidão maior, porque pelo menos quando eles eram escravos fisicamente, eles tinham uma boa visão de pedir libertação. Mas quando eles já estavam livres, eles agiam como pessoas aprisionadas e escravas, porque a mente não estava livre. A mente estava em cadeias. Eles eram totalmente escravos mentalmente. Essa é a maior escravidão. E eu vou dizer para você que apenas ser um evangélico, ter a Bíblia, estar na igreja, fazer o jejum, se você não tiver consciência do que te escraviza, do que te aprisiona, você pode estar fazendo tudo isso, até um pouco mais, e continuar escravo. Um espírito aprisionado, uma mente aprisionada, escrava, seca, de coisas que abençoam. Tem muita gente seco de Deus. Seco. Apesar de estar fazendo um monte de coisas, a pessoa continua seca. Porque ela tem, a maior prisão é a mental. É a espiritual. Olha, se Jesus está voltando, se Ele não vier e eu ainda estiver pregando o Evangelho, e eu pretendo até o meu último dia de vida, porque isso é propósito, não tem a ver com o que quer ou não quer. Então, digamos que eu chegue aos 80 e poucos anos e ainda pego o microfone e faça um culto por semana. Digamos, você ainda vai me ouvir falar sobre isso, e possivelmente com uma profundidade maior, porque terei adquirido mais experiência com Deus. Então, se Jesus não voltar e eu durar ainda mais 40 anos, certamente eu estarei falando mais sobre isso para todas as pessoas que estiverem prontas a me ouvir. A maior escravidão é espiritual. A maior prisão é a do espírito. Tem muita gente que ainda tem o seu espírito preso, sua mente escrava, e não trabalha para adquirir, para usar a mente do espírito. E isso é um roubo. Muitos estão sendo roubados diariamente, porque por mais que estejam ouvindo isso exaustivamente, não deixam entrar. Não permitem que o entendimento e a clareza tomem conta. Aí eles estavam caminhando há 3 dias, não tinha água, e quando encontraram água, a água era ruim, não era potável, não podia ser consumida. Ao invés deles reagirem da maneira correta, eles já começaram a murmurar, em função do espírito que estava neles. Porque toda vez que você sair do espírito e entrar na carne, você vai ter atitudes vergonhosas,
de fracasso e por aí vai. Aí, o que o Moisés, que era um homem de Deus, fez? Manifestou a fé. Porque em qualquer situação da sua vida, você só tem uma saída inteligente. Só uma é inteligente. Pensar com a mente do Espírito, permanecer no Espírito e agir a fé. Murmurar não adianta, reclamar não, mas agir a fé. Então você vê que tudo nessa vida pode ser mudado se você agir da maneira correta. Caminharam 3 dias, quando encontraram, não encontrava água, quando encontraram a água não era boa para beber. Começaram a reclamar, mas o Moisés não fez isso. O Moisés, que era um homem de Deus, fez a coisa certa. Ele agiu a fé. Ele manifestou a fé. Ele foi trabalhar para as águas se tornarem boas. Porque às vezes você pode estar em busca de alguma coisa e quando encontra, não é bom, aparentemente. Mas você pode transformar aquilo. Tem muitas situações na Bíblia que eu posso te apresentar que não eram boas e foram transformadas. Porque aí está o poder de Deus. Onde há milagre, cadê? Onde vamos ver, de que maneira vamos ver o poder de Deus, se já encontramos tudo pronto? Na verdade, nós somos motivados a manifestar a fé nas coisas que não estão prontas, que não são boas. Mas o que acontece? Tanto que eu busquei isso, tanto que eu busquei aquilo, tanto isso, tanto aquilo, agora que eu encontrei não é bom? Por que ao invés de você começar a reclamar, você já não faz como Moisés e lança a fé nisso que você julga que não é bom? Isso não é bom. Eles andaram 3 dias, não encontraram água, quando encontraram não era boa para beber. Mas aí, quem estava fora do Espírito começou a reclamar. Moisés, que sempre estava no Espírito, agiu a fé. E o que aconteceu quando Moisés agiu a fé? As águas ficaram boas para beber. Então, exatamente isso. O que você está vivendo? Você estava buscando algo, de repente agora encontra, e aparentemente não é um bom negócio, não é uma boa coisa. O que você faz? Você já começa a reclamar que tanto que você esperou, buscou isso, aquilo, e agora não veio perfeito, ou você pega e lança a sua fé mais uma vez? Porque não é porque as águas não são boas para beber, que elas não podem se tornar. Lembra quando o pessoal de Jericó, eles foram até Eliseu para dizer, o lugar é bom, a terra é boa, o lugar, tudo aqui é bom, a cidade é boa, está bem localizada, mas a água não é boa, faz com que a terra se torne improdutiva, pessoas morram. O que o Eliseu fez? Foi lá na nascente, lançou a fé e mudou o que era o problema do lugar. A água não era boa. Depois que ele lançou a fé, a água passou a ser boa e é boa até hoje. E é mesmo. É boa até hoje. Então, a mesma coisa. Eles andaram, encontraram água, mas a água não era boa. Começaram a reclamar. Mente da carne. Mente do Espírito, Moisés foi lá, lançou a fé nas águas e elas ficaram boas. Então talvez você, em função dessa prisão mental, dessa escravidão mental, dessa forma de pensar e de conduzir a sua vida, está sempre caindo no mesmo erro. Sempre pende para reclamação e já para o desânimo, para atitudes carnais. E o que o Espírito vem e fala através da palavra? Porque ao invés de você reclamar, você não lança a sua fé nessa situação, ela vai mudar.
Lança a sua fé, ela vai mudar. É exatamente isso. Pode ser mudado. Se você lançar a fé, vai mudar. E muda mesmo. Então, quando ele lançou a fé, as águas se tornaram boas, potável. Beberam. E ali, naquele mesmo lugar, você vê como é que é maravilhoso as coisas. Às vezes, num lugar que você não dá nada, é onde Deus vai fazer tanta coisa. Naquele mesmo lugar em que nada era bom, não só as águas ficaram boas, como Deus passou ordenanças, fez promessas, fez uma promessa poderosa. Se vocês me obedecerem, eu estou prometendo a vocês, vocês não vão ter nenhuma daquelas doenças, quer dizer, sabe aqueles problemas que os egípcios tiveram? Vocês não vão ter. Eu sou o Deus que te sara. E essa frase ficou registrada. Quantos ao longo da história não repetiram, eu sou o Deus que te sara? E onde aconteceu? Em Mara. Onde ninguém esperava nada, veio tanto. Às vezes de onde você menos espera, pode vir tanta coisa boa para você. Desde que você tenha a capacidade de olhar com o olhar da fé e não com o olhar carnal. E você vê como é que é. Às vezes antes da gente ir para Elim já era outra história. Elim era um lugar com 12 fontes de água, 70 palmeiras e etc. Antes de ir para Elim, muitas vezes a gente tem que passar por Mara. É que a gente quer ir para Elim primeiro, onde já tem 12 fontes de água e boa, água boa, 70 palmeiras, sombra, que é uma maravilha. A gente quer acampar nesse lugar, nesse oásis. Mas antes de chegar a Elim, a gente passa por Mara. Antes de coisas maiores chegarem até nós precisamos manifestar a fé naquilo que aparentemente não vai virar nada. Porque senão você não vai ver o poder de Deus, você não vai valorizar a Deus, o seu relacionamento com Deus, o poder de Deus na sua vida, você não vai ver. Se você não aprende a manifestar a fé, primeiro em Mara, como é que você chega a Elim? Em Mara a única fonte que tinha era ruim ainda. Já em Elim tinham 12 fontes de água, 70 palmeiras. A história era outra. Mas primeiro, não dava para ir primeiro para Elim? Mas aí, cadê? Eles não iam. Quer dizer, aconteceu porque tinha que acontecer. Não, Deus nos testa primeiro em Mara. Ele quer você agindo a sua fé, lançando a sua fé naquilo, mudando aquilo, porque dali você parte para coisas maiores. Mas se você não aprende a manifestar a fé em Mara, não chega a Elim. Nós não queremos passar por Mara, nós queremos ir para Elim direto. Mas não é assim. Para chegar na terra prometida, você tem que passar pelo deserto. Para chegar em Elim, você tem que passar por Mara. E você tem que pensar com a mente do Espírito, porque é desse jeito, senão o ser humano nem vendo o poder de Deus, ele muitas vezes cede à incredulidade. Imagina se tudo for com um estalar de dedos, uma maravilha, com um passe de mágica. Então, nós precisamos ser experimentados, sim, e o Senhor, muitas vezes, essa é a melhor maneira de uma pessoa crescer, ela ser forçada a manifestar a fé nas coisas. Ela ser forçada. E se você não entende, e não está aberto, isso aqui é muito, eu quero ir direto para Elim, porque não vai. Tem que passar por Mara. Por que eu já não entro na terra prometida? Porque muita gente, na verdade, podia até entrar, mas muitas vezes entrava de que maneira? Agia de que maneira? Mente da carne. Por que eles andaram 40 anos no deserto? Por causa da mentalidade da carne.
Por causa daquelas reações. Por que muita gente atrasa a vida em muitos anos? Estica problema ao invés de bênção? Por causa dessa mentalidade de reclamar, de inconstância. A mesma coisa de sempre. Por mais que já tenha ouvido, não entra. Parece que na cabeça de alguns não entra. Aí, assim, a culpa não é minha, a culpa não é de Deus, a culpa não é do fulano que está do lado. Cada um tem que se encontrar em Deus e se posicionar. E dali você vai longe. Espírito, a maior e a pior escravidão é a mental. É a espiritual. E essa você tem que rejeitar. Muitos se preocupam com tantas coisas e não param para prestar atenção que é a maior escravidão, é a espiritual, é a da mente. Muitos estão aprisionados. Estou pedindo algo, estou procurando algo. Agora eu encontrei, mas não é bom. Eu não vi eles desistindo, o Moisés desistindo, porque Moisés tinha a mentalidade do Espírito. Os outros já estavam reclamando. Ele lançou a fé e mudou aquilo. Ali tanta coisa boa aconteceu. Por quê? Porque a fé foi lançada naquele lugar e as coisas mudaram. Você não vai mudar nada na sua vida se você já desistir de cara, dizendo, isso não é bom, vou largar a mão disso, que isso aqui não vai mudar nada, vai acontecer. Você deve manifestar a fé. Às vezes é exatamente isso, a carne quer que você desista. Mas a palavra para você é, faça isso mudar. E depois de você viver essa experiência com Deus, Deus certamente vai te levar para Elim, para coisas maiores e melhores. Mas antes de chegar em Elim, você tem que passar por Mara e mudar as águas de Mara. Mudar o seu espírito, a sua mente, lançar a fé naquela situação que parece que é melhor largar a mão e mudar. E eu tenho certeza absoluta que quando Deus nos diz isso, lança a sua fé nas águas de Mara que eu vou mudar, Ele vai mudar. Talvez você chegou aqui hoje e tem as suas águas de Mara. Você tem as situações que não são boas, você procurou, e agora parece que o que você encontrou não é bom, melhor largar a mão. O Senhor está dizendo, não larga, lança a fé. Você pode mudar isso. Ele quer operar um milagre naquilo que é ruim. Ele quer mudar o que é ruim. E transformar em bom. E depois de você ter vivido essa experiência e vai viver mais, Deus te leva para coisas maiores. Exatamente isso. Mude as águas de Mara na sua vida. Faça isso no nome de Jesus. Pega essas águas de Mara e mude. Lance a fé e mude. Faça com que isso seja mudado. Seja o que for, as águas não eram boas de jeito nenhum, mas com a fé lançada, se tornaram perfeitas para beber e tudo certo. E ali Deus se manifestou. E quando Deus nos dá uma mensagem como essa, é porque Ele está dizendo, eu vou mudar aquilo que parece que não tem conserto, que não é bom, que era melhor você abrir mão, mas não é. É melhor você mudar isso através da fé, porque é mais uma experiência que Deus quer te dar com Ele, que Ele quer que você viva com Ele. A gente não vive experiências com Deus, a nossa fé não aumenta, se nós não colocarmos em prática a nossa fé naquelas situações que aos nossos olhos é melhor largar para lá, porque eu procurei ou eu pedi e agora encontrei águas de Mara. Amargas, águas amargas. Um lugar ruim, uma situação sem solução. E aí o carnal age dessa maneira, abandona, reclama, murmura, desanima. O espiritual lança a fé e muda a situação. Aí está a diferença.
Você vê, muitas pessoas buscam a Deus, mas nem todo mundo persevera no mesmo espírito, nem todo mundo é como Moisés, capaz de olhar para uma situação e dizer, eu vou mudar isso aqui. Muitos agem como os israelitas, que já preferem reclamar simplesmente e desanimar e se entregar. E eles não servem de exemplo para mim nem para você, para a vida, para boas escolhas, não. Mas sim para aprender a não fazer o que eles fizeram. Aí sim. O Moisés é o maior exemplo aqui de que a gente pode mudar qualquer coisa, se a gente realmente, se nós estivermos dispostos a investir naquilo através da fé.